pelas informações. Crescem as manifestações de repúdio às novas regras que dificultam o combate ao trabalho escravo, publicadas segunda-feira pelo Ministério do Trabalho. A reportagem é de Fábio Castro, de Goiânia. Hoje, as 27 superintendências regionais do trabalho cancelaram as fiscalizações de trabalho escravo em todo o Brasil. Aqui em Goiás, 3 foram suspensos. Os auditores fiscais do trabalho, que coordenam os grupos estaduais de fiscalização do trabalho escravo de todos os estados do país, já anunciaram desde ontem a paralisação de suas atividades. Em assembleia realizada em Brasília, 50 auditores do trabalho estão discutindo os próximos passos contra a nova portaria. Antes era considerado trabalho análogo à escravidão quando a pessoa era encontrada em condições e locais precários, fazia jornadas exaustivas e fazia trabalho forçado. Com a portaria só será configurado trabalho análogo à escravidão quando houver restrição da liberdade do trabalhador. E somente o ministro do Trabalho pode autorizar a divulgação da chamada lista suja, com o nome das empresas que usam esse tipo de mão de obra. Só em Goiás, nos últimos 14 anos, a Superintendência Regional do Trabalho conseguiu resgatar 3.700 trabalhadores em situações consideradas como trabalho escravo. Essas fiscalizações resultaram em 50 ações trabalhistas contra empregadores. De acordo com os auditores fiscais, hoje, com as novas regras, só uma dessas situações seria enquadrada como trabalho escravo. Com as novas regras, seria muito difícil a gente poder caracterizar ali aquela condição. Somente aquele trabalhador que fosse encontrado ali preso a uma corrente, digamos assim, impedido mesmo de ir e vir daquele local, seria considerado trabalho escravo. Nas redes sociais também é grande a reação contra a decisão do governo de mudar as regras de combate ao trabalho escravo. O cantor e compositor Caetano Veloso foi um dos artistas que postaram foto do movimento 342. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a revogação da portaria. As novas regras, segundo o ofício assinado por ela, implicam retrocesso nas garantias básicas da dignidade humana. E o escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil divulgou nota afirmando que as novas regras enfraquecem e limitam a atuação dos fiscais. Os desdobramentos dessa portaria poderão ser objeto de análise dos peritos da OIT. A gente fala agora a respeito de outro assunto. A mortalidade de crianças no mundo caiu quase pela metade do ano 2000 para cá. É um progresso notável. Mas esse estudo do Unicef mostra também que em 2016, 5.600.000 crianças menores de 5 anos morreram. São 15 mil por dia, o equivalente a uma a cada 6 segundos. 46% do total antes de completar 4 semanas de vida. De cada 100 recém-nascidos que morrem, 77 estão nas regiões do sul da Ásia ou da África subsaariana. Aliás, nessa região aqui, a probabilidade de um bebê morrer é 10 vezes maior do que se ele nascesse em nações desenvolvidas. 5 países respondem por quase metade da morte de recém-nascidos no mundo. Só a Índia, com 24% do total. Paquistão, 10%. Indo para a região da África subsaariana, a gente tem a Nigéria com 9%, Congo, 4%, Etiópia, 3%. O Unicef diz que para acabar com essa barbárie é preciso bons profissionais de saúde durante o parto, imunização, acesso à água, saneamento e medicamentos básicos. E detalhe, enquanto eu lia essa notícia aqui, enquanto eu transmitia para vocês esses dados, 10 crianças com menos de 5 anos morreram no mundo. E outros 60 milhões vão morrer até 2030. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília suspendeu o bloqueio dos bens dos irmãos Joesley e Wesley Batista, decretado no início do mês. Quem tem as informações é a repórter Camila Bonfim, que fala com a gente ao vivo. Oi, Camila, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o desembargador Olindo Menezes, aqui do Tribunal Regional Federal em Brasília, ele considerou que a decisão anterior de um bloqueio maior causava um constrangimento desnecessário para investigados e também para empresas do grupo JPF. Disse que esse constrangimento era causado, seja pelo rigor da medida
porque eventuais danos que a JBS pode ter causado ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, podem ser ressarcidos no acordo de leniência, que é aquela espécie de delação premiada das empresas. O acordo prevê o pagamento de mais de 10 bilhões de reais. Disse mais que o bloqueio maior também poderia prejudicar a execução desse acordo, ou seja, que o grupo poderia não ter dinheiro para cumprir com esses mais de 10 bilhões de reais. No início desse mês, o juiz da 10ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, Ricardo Leite, tinha decretado esse bloqueio maior, atingindo quase toda a família Batista e mais empresas do grupo JF, justamente por ter alegado que o primeiro bloqueio, de 60 milhões de reais, era um valor muito menor do que o prejuízo, a suspeita de prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais que a JBS pode ter causado ao BNDES em operações suspeitas que podem ter favorecido a empresa. Doni. Camila Bonfim, obrigado pelas informações. A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser votada pelo plenário da Câmara na semana que vem. Ontem